Boa tarde, pessoal. Sou Marcos Queiroz, co-líder do Instituto Capitalismo Consciente aqui no Nordeste. E é com grande prazer que a gente recebe hoje Pedro Ivo Moura, da construtora Viana e Moura, um grande líder não só local, mas regional, que vai contar um pouco da história, da experiência, à frente não só da construtora, mas de outros desafios e conquistas ao longo da trajetória. O Talk Consciente é mais um evento do Capitalismo Consciente Nordeste e, de forma breve, eu vou apresentar o Pedro e depois deixar a palavra que ele fique muito à vontade para contar a história. Pedro tem 63 anos, é natural de Recife, formado em administração pela UFPE, é presidente do Conselho de Administração e fundador da Viana e Moura Construções, empresa voltada para habitação social há 19 anos. Antes de iniciar no ramo de construção civil, Pedro traz consigo uma carreira bem-sucedida de mais de 20 anos na gestão do Grupo Moura. Adora ler livros, os livros preferidos são Humanidade e A Empresa Viva. Também é ativista da primeira infância e adora fazer caminhada e praticar exercícios físicos. Pedro, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande conversar com você mais uma vez. Eu que já posso me considerar amigo e fã já há algum tempo, e a palavra é toda sua. Seja bem-vindo. Oi, Marcos, boa tarde a você, a todos que estão aqui conosco. Eu também me considero seu amigo, é uma honra para mim, e eu vou aqui compartilhar parte da minha história como forma de buscar contribuir de alguma maneira para aqueles que estão nos assistindo, tá? Primeiro, assim, como você já falou, eu sou natural de Recife, mas quando meus pais casaram, eu sou o quarto filho de 4, tá? Quando meus pais casaram, meu pai era de Belo Jardim, cidade no agreste de Pernambuco, a 180 quilômetros de Recife, e minha mãe aqui de Recife, do centro do Recife. Eles eram ambos química industrial e foram para morar em Belo Jardim. Na época, Belo Jardim sequer tinha energia elétrica do sistema Chesf. A energia da cidade era gerada por um motor a diesel que se distribuía por alguns poucos quarteirões da cidade. Muito bem. Inicialmente, meu pai tinha planos de trabalhar numa empresa familiar, uma empresa que havia sido fundada por um tio dele, e o pai dele também trabalhava nessa empresa, era sócio, e era uma empresa de fabricação de doces. E aí papai começou trabalhando nessa empresa, mas a empresa tinha algumas dificuldades societárias e essas dificuldades levaram a empresa a ir, digamos assim, acumulando dificuldades e definhando, e aí ele percebeu que não seria uma possibilidade de longevidade, digamos, de trabalho longevo. E aí, nessa ocasião, ele começou a buscar um outro caminho, e a primeira alternativa que ele visualizou foi fabricar queijos, né? E aí, diante dessa intenção, ele foi para Minas Gerais, para Juiz de Fora, fazer um estágio numa empresa de queijos. E ao voltar, né, para Belo Jardim, conversando com a pessoa um mecânico, o mecânico era uma pessoa analfabeta, porém extremamente inteligente, disse: Edson, o que você vai fazer? Eu disse: não, eu vou fazer queijo. Ele disse: não faça queijo, não. Faça bateria
porque queijo é uma coisa muito comum, todo mundo sabe fazer, você estudou, tem um nível superior, tem química, e faça bateria, porque o mundo vai inundado de carro e você, assim, o mercado de bateria vai ser tremendamente maior. E aí, papai refletiu, e isso nós estamos falando aí do ano de 55, 50. Então, foi iniciada a, digamos assim, a jornada da empresa, da fábrica de bateria. Aí, digamos, a fábrica foi, a empresa foi fundada em 57 e aí vem uma curiosidade. A Moura foi fundada como empresa de fundo de quintal. Ela, nós morávamos numa casa e a fábrica era no mesmo terreno, no fundo, né? Então, nós, desde muito cedo, nós transitamos com muita fluidez no mundo residencial, no mundo do lar, da família e no mundo da empresa, porque não havia muro entre divisão entre a casa nossa e a empresa. Inclusive, nos encontros, no almoço, nas refeições, o assunto principal era sempre trabalho, ou estudo. Então, nós nascemos nesse ambiente, felizmente. Bom, e aí vou andar um pouco mais aí na minha trajetória. Em 66, quando eu tinha 8 anos, a família mudou-se para Recife e nós viemos basicamente para estudar. Então, e aí foi quando eu entrei na Universidade de Administração, Faculdade de Administração. Como você já disse, Marcos, eu fiz o curso de administração e logo no primeiro ano eu comecei a trabalhar. Comecei na área de vendas, aí já agora trazendo um pouco também mais especificamente da minha história. Comecei na área de vendas e como vendedor, né? E foi um início muito gratificante, porque combina com o que eu gosto de fazer, tem muito a ver com relacionamento com as pessoas. Nós, na época, amor, nós estamos falando aí de 78, por aí, 77, 78, acho que mais para 77, ou mesmo 76 foi quando eu comecei. A Moura era uma empresa pequena, uma empresa com uma relativa fragilidade financeira, aliás, de relativa para acentuada fragilidade. Era uma empresa que tinha um nível de faturamento muito pequeno, uma produção pequena, muita dificuldade de liquidez. E, e aí, o que aconteceu foi assim, por volta do finalzinho de 79, depois de já estar trabalhando na empresa há uns 3 anos, nós visualizamos a possibilidade de criar uma estrutura de distribuição própria, que até então a empresa tinha algumas filiais, mas nós identificamos um sistema de venda mais interessante, que foi inspirado, a inspiração veio de um, um outro fabricante de baterias que tinha no interior de São Paulo, chamada Ajax. Era uma fábrica em Bauru, interior de São Paulo, e eu estive lá no finalzinho de 79 para, digamos assim, conhecer como é que eles operavam o sistema de distribuição. Eles, na época, foram muito... Ele tinha
um diretor fundador, que era um espanhol muito aberto, muito simpático, e ele, de forma muito agradável, muito transparente, ele comentou como era o sistema de distribuição dele. E aí nós fizemos uma transformação importante, nós temos o sistema de filiais, e, e o que veio foi criar uma rede de empresas independentes, onde cada uma tem um sócio específico, né? Seja, nós temos assim um sócio em cada cidade ou em cada região, micro-região. Em algumas cidades tem mais, em São Paulo, por exemplo, na capital, são 2 distribuidoras. E esse sistema é o sistema, digamos assim, de existente. Para a gente ter uma ideia, essa forma de distribuição ela foi criada na Moura no começo de 80, dos anos 80. E até hoje ainda é a mesma estrutura. Evidentemente, modernizou-se, tem muita inovação, mas não houve transformação, houve evolução contínua durante 40 anos, melhoria permanente. E então eu trabalhei principalmente na área de distribuição do grupo, né? Distribuição de baterias. Muito bem. Durante algum tempo também eu fiz digamos, tive alguma passagem pela área industrial, o que foi também muito gratificante. Muito bem. E aí, andando um pouco para frente, aí até por volta de 99, eu estive no grupo. E aí vai uma coisa interessante. Eu, na época, queria ter uma experiência diferente. Na verdade, eu achei que fazendo uma mudança na minha vida, que eu iria colher mais frutos. E aí me veio a ocasião, o Brasil estava numa fase de privatização do futebol, também permitindo que empresas privadas fossem, assim, tivesse como objeto a atividade de futebol. E aí eu renunciei à minha posição na Moura e me lancei numa jornada de futebol profissional, como empreendedor. E aí, felizmente, essa jornada só durou um ano, porque nós vimos logo que não havia possibilidade de estarmos naquele meio, era um meio muito diferente daquilo que a gente, digamos assim, valoriza, e essa possibilidade foi desfeita rapidamente. No primeiro ano de atividade, nós vendemos a empresa, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, que eu diria assim, nesse pilar da liderança, né, que é um dos pilares do movimento do Instituto Capitalismo Consciente, eu entrei numa fase de sucessivos, digamos assim, fracassos, se é que foram fracassos. Na verdade, eu fiz em 5 anos, eu fiz 5 negócios diferentes, mais ou menos um por ano. E parecia que, digamos, assim, dependendo do ponto de vista, a gente pode, de fato, nominar como fracasso, ou podemos nominar como uma fase de intenso aprendizado. Eu diria, deixando aqui uma mensagem para as pessoas, eu diria assim, os erros, os momentos mal sucedidos são momentos muito ricos nas nossas vidas, trazem para nós oportunidade de aprendizagem, de crescimento interessante. Nem sempre, nas épocas de chamadas assim vacas gordas, de bons resultados, a gente maximiza o nosso aprendizado. É claro que nós não precisamos deliberadamente criar
momentos difíceis na vida para aprender. Não, de jeito nenhum. Mas nós, uma vez, se a vida nos trouxer, ou quando a vida nos trouxer momentos difíceis, é muito saudável se nós encararmos essa dificuldade como uma fonte profunda de aprendizagem. Né? Bom, então, e aí por volta do terceiro, quarto ano, aliás, no último ano desses 5, então, vejamos assim, eu tinha me dedicado por volta de 20, pouco mais de 20 anos, 21, 22 anos na Moura, se passaram 5 anos onde o aprendizado, a realização principal foi o aprendizado, mas eu tive uma experiência que foi muito interessante nesse período. Uma vez que, no nível empresarial, as coisas não estavam acontecendo bem, eu me voltei para 2 organizações, 2 ONGs, né? Não 2 ONGs, uma ONG, que é o Procriança, que trabalha com crianças, aqui em Recife, fundada por Sebastião Barreto Coppelo, pessoa que eu tenho profunda admiração e que vem fazendo um trabalho magnífico aqui em Pernambuco, através do Procriança. Então, eu trabalhei lá como voluntário. E aí pude conhecer um ambiente muito interessante, que é o ambiente do impacto social. E também, nesse mesmo período, eu trabalhei como voluntário em um abrigo da prefeitura, chamado Ieda Lucena, um abrigo aqui na região metropolitana do Recife. E lá também o meu trabalho era um trabalho como voluntário. E aí eu criei as bases, ampliei, melhor dizendo, as bases para a terceiro período na minha vida, que foi criar. Aí eu decidi que o que eu viesse a fazer seria uma empresa que gerasse resultados positivos, financeiros, mas que, acima de tudo, fosse uma empresa de impacto social. E aí, depois de algum tempo de reflexões, fruto de um retiro espiritual, eu tive um insight de caminhar na linha da construção de habitação para famílias de baixa renda. E em 2003, já se vão 19 anos, nós criamos a Viana e Moura Construções. É uma empresa que tem um propósito muito claro, que é de contribuir para a felicidade das pessoas, entregando vilas encantadoras e sustentáveis. Nós começamos muito pequenininhos, inclusive eu queria registrar aqui que eu não sou engenheiro, né, como já foi dito bem no início, e enveredei no ramo de construção civil, constituímos a empresa, e aí eu lembrei que tinha uns terrenos em Belo Jardim. Eu digo, opa, vou começar naqueles lotes que eu havia comprado anos antes. E aí aconteceu algo também muito maravilhoso. Aí as coisas, assim, digamos, eu tinha deixado para trás aquela fase digamos, de intenso aprendizado e entrado numa fase, novamente, de realizações, né? Juntando a minha experiência empresarial com essas experiências como voluntário e trabalhando em organizações não financeiras. E aí foi uma junção muito boa, talvez assim, juntando o que a gente poderia dizer assim, o café e o leite, né? Uma mistura perfeita, com a qual eu sou muito feliz. E aí nós caminhamos começamos em Belo Jardim, que é a nossa cidade, a cidade natal do meu pai. A empresa muito pequenininha, como falei, nós temos 10 funcionários. E aí, o que foi mais uma coincidência muito boa é que, nas idas para Belo Jardim, eu estava indo com o Sérgio, meu irmão, que é diretor do grupo,
na área industrial também, principalmente. E aí, na ocasião, nós estávamos começando namoro aí por volta de 2003, como falei, com trabalho de manutenção autônoma, grupos autônomos de gestão. E aí eu me interessei, achei que aquele assunto era interessante, fui ver um pouco mais profundamente na fábrica de baterias e trouxemos para a nossa construtora a concepção da construção em células ou grupos autônomos. E aí foi assim uma coisa maravilhosa, porque a gente constrói de uma forma bem diferente do tradicional. O tradicional é, digamos assim, as pessoas trabalharem com um grau de especialização, por exemplo, tem um pedreiro que faz alvenaria, outro que faz azulejo, outro que faz acabamento, enfim. E na nossa empresa, não. O grupo autônomo, um grupo de 5 pessoas, faz a casa desde a fundação, acabamento, inclusive pega a chave para fazer a entrega para a família. É algo muito bacana, muito gratificante. Bom, então, nesse período, nesses 19 anos, a Viane Moura Construções já entregou mais de 13 mil casas, saiu de um grupo de 10, 12 pessoas trabalhando, que foi com que nós começamos, e hoje temos por volta de 1.150 colaboradores. Nesse período, nós criamos mais algumas. Hoje é uma empresa, digamos, certificado B. Né? Nós temos muito orgulho, inclusive recebemos um prêmio de melhores para o mundo no pilar clientes. E é também uma empresa auditada por uma das Big Four. Então, por volta de 5 anos atrás, eu achei que estava na hora de sair da gestão, de cuidar da minha própria sucessão, que é algo assim desafiador para fundadores, porque nós fundadores tendemos a querer ficar agarrados na gestão da empresa, e isso muitas vezes impede a empresa de fazer transição de geração. Então, eu, olhando para um futuro mais longevo, eu decidi fazer a minha própria sucessão, como falei, constituímos o conselho de administração da empresa, e aí eu fui para o conselho, nomeamos uma diretoria, e as coisas estão indo bem. Eu queria adicionar aqui mais uns aspectos. Nós criamos mais 2 startups dentro do ambiente Viane Moura, que é uma startup voltada para impacto na primeira infância. Nós começamos fazendo um trabalho voltado para os nossos colaboradores e logo, logo nós vimos que é um serviço que nós podemos prestar para outras empresas, e é uma organização montada business to business, se bem que, na verdade, o nosso trabalho de primeira infância era uma empresa, nós estamos em fase de transformação para um instituto, e chama-se PIPA, Primeira Infância Plantar Amor. Estamos indo bem, já temos algumas empresas como clientes, e o trabalho visa assim, apoiar a família dos colaboradores no desenvolvimento de seus filhos na primeira infância. E a outra empresa é uma plataforma de conexão das pessoas, que está sendo lançada agora este mês, que visa conectar os nossos moradores, nossos clientes, através de uma plataforma de compra e venda de serviços e produtos. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Não sei se você... Acho que, assim, de forma
mais ou menos resumida e, ao mesmo tempo, um tanto prolongada, eu acho que é o que eu posso trazer assim, de aspectos mais relevantes assim, da nossa história. Que, que história encantadora, Pedro. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu já escutei algumas vezes, mas não completa, porque eu acho que a última vez que a gente conversou teve vários acontecimentos, mas toda vez eu aprendo mais com o que eu já escutei e aprendo muito mais com os fatos novos. Eu pontuei algumas questões aqui para a gente tentar bater uma bola rápida, porque os feitos são grandes, né? Talvez se a gente fosse fragmentar, aí daria para a gente fazer não um episódio, mas vários capítulos. Talvez isso seja um projeto para depois. Mas você, como líder, liderou várias transformações, né? Começando lá atrás pela criação da rede de distribuição do Grupo Moura, como você mesmo falou. E depois de um grande feito como esse, você teve a coragem de renunciar ao seu posto lá para começar novos desafios. Eu imagino que, como líder, isso deve dar um grande frio na barriga, porque você troca o certo pelo duvidoso, né? E depois você encara alguns desafios, como você disse, que parecem fracassos, mas são aprendizados. E eu acho que isso traz mais uma lição, porque é uma linha muito tênue, né, que divide o fracasso do aprendizado. Né? Eu acho que alguns enxergam como fracasso e talvez se tentassem um pouco mais chegariam no aprendizado. E outros persistem, chegam no aprendizado e aí acumulam as histórias para contar. Depois você chega na construtora. Eu lembro de uma coisa que eu escutei quando estava começando a construtora, não sei se foi por você ou algumas pessoas próximas, que eu achei muito bacana, que era montar uma construtora para realizar sonhos, né? Belo Jardim, o Grupo Moura já fez uma coisa muito bacana em Belo Jardim, que foi gerar renda e depois distribuir essa renda, não concentrar, mas distribuir. E quando chegou na hora da criação da construtora, eu vi uma coisa muito interessante, que foi assim, criar casas como se faz baterias, no sentido de fazer bem feito, fazer igual e conseguir fazer muitas, né? E aí eu comecei a admirar ainda mais essa história e vi que ela... Imaginei que ela iria longe. Quando você trouxe hoje o número das 13 mil casas, eu pensei, pô, são 13 mil famílias impactadas, né? Porque a maioria delas, me corrija se eu estiver errado, são da classe C e D, e aí 13 mil domicílios para 13 mil famílias. Se você multiplicar rapidamente por 3, 4 pessoas, esse número se torna ainda mais gigantesco. Então, o que eu quis trazer com esse breve resumo, Pedro, foi o desafio da liderança que você trouxe com você, e se você tem noção de quão grande é esse seu papel como líder. Acho que está fechado. Oi. Bom, na verdade, eu acho pouco. Assim, eu estou sempre inquieto, eu acho assim, que é um bom começo, é pouco e é muito ao mesmo tempo. É muito, digamos assim, no sentido de que a jornada nos fortalece a continuar trabalhando. E é pouco diante do déficit habitacional que existe no país, é pouco em termos da quantidade de empregos que a gente gera. Eu acho que nós temos condições de fazer muito mais, estamos nos preparando para isso. Nós, recentemente, criamos uma sociedade no Ceará, em Fortaleza, onde nós criamos com uma empresa local, juntando o que eles têm de bom com o que nós temos de bom para fazer o ótimo. Então, está parecendo que a gente está criando um caminho de se espalhar de uma forma mais acelerada, sabe?
é um pouco como se fosse um jeitão de uma franquia, mas é uma sociedade. Então, Marcos, é isso aí, é pouco e é muito. Mas os números já impressionam. Eu vou corrigir uma coisa que eu falei no começo, que eu lhe apresentei até como líder local e regional, mas, como você mesmo mencionou, depois dessa premiação que vocês receberam, né, do Sistema B, o Sistema B é um instituto parceiro e amigo do Capitalismo Consciente, eles andam juntos nessa jornada do ESG Brasil, então é bom falar dos dois, né? É um assunto do qual eu gosto, que a nossa empresa também é B, nós somos os únicos dois Bs, por enquanto, né, Pedro, do estado de Pernambuco, e aí com essa premiação de melhores para o mundo, eu acho que você já se eleva aí a uma referência não só local, mas já nacional e até internacional pelos feitos da, da construtora. Isso traz mais um frio na barriga, traz mais um ânimo para continuar tracionando. Com certeza, com certeza. Eu, eu acho que tem um ponto que ajuda muito, certamente tem um frio na barriga. Nós vivemos numa era da incerteza, né, Marcos? A era de que a gente não sabe o que é que vem pela frente. Por exemplo, nessa nossa atividade de habitação social, ela é uma atividade que depende muito de políticas públicas federais. Então, quando muda a liderança nacional, presidência, ministros e tal, o negócio em geral sofre substancialmente. Ele, quer dizer, tem impactos substanciais. Pode ser sofrendo ou pode ser acelerando. E essa é uma das coisas que digamos assim, ajuda a tirar o sono algumas vezes, que é, digamos, lidar com a incerteza de uma forma impactante. Agora, tem uma coisa assim que a gente falando aqui de liderança, é que a gente precisa ter uma causa. É o que aparece assim, propósito. Quando a gente tem uma causa, uma missão, um propósito, parece que as dificuldades se dissolvem, sabe? Se a gente, na ausência dele, a dificuldade cresce, inclusive, digamos assim, é, é isso, a dificuldade cresce, dificilmente vão abrirem-se portas. Mas numa atividade em que a gente esteja a serviço do próximo, é, as portas se abrem. Às vezes a gente precisa bater um pouco mais do que pensava, mas mais cedo ou mais tarde a gente encontra a luz. Show, Pedro. Uma outra pergunta que me surgiu, acho que muita gente gostaria de perguntar, assim, em que momento surgiu a ideia de que você precisava criar um negócio que o lucro não fosse só financeiro, né, mas que também fosse social, fosse ambiental. Hoje a gente está vivendo num momento muito de ressignificar, né, as pessoas algumas já ganharam dinheiro e estão pensando agora em trazer impacto. Mas o seu negócio já trouxe a visão equilibrada, ou seja, eu preciso gerar caixa financeiro junto com também um lucro social. Em que momento você falou um pouco que foi no retiro e tal, mas se puder só complementar isso. Então, eu comentei que durante aquela fase assim, de aprendizado intenso, eu prestei serviço para o Procriança e para o Certo? Abrigo Idoso, né? Como voluntário. E muito interessante, apesar de eu estar numa fase de entre-safra como empresário, mas o nível de gratificação, de felicidade com que eu voltava para casa, vindo dessas missões, da missão, como tanto no abrigo de idosos como nas crianças, era, era assim, de uma relevância, de uma
digamos, como se houvesse, digamos assim, eu estava ali alimentando minha alma. Então, eu comecei a imaginar, poxa, quero criar uma empresa que as pessoas se sintam dessa forma, sabe? Então, foi aí, Marcos. Foi um, digamos assim, uma junção de uma jornada como empresário com uma jornada como prestador de serviço voluntário. Maravilha. Então, você teve um exemplo prático, né, de serviço que causou essa transformação e o caminho foi inevitável para o bem. Maravilha, Pedro. Eu acho que esse nosso papo vai chegando ao fim. Se você tiver alguma coisa a mais para acrescentar, fique super à vontade. Lembrando que o episódio vai ficar gravado no ICCB Play. Em breve a gente vai divulgar o link para as pessoas que quiserem assistir. Iniciativas como essa são super importantes, né, porque somos nordestinos compartilhando nossas histórias e que pode incentivar, pode causar impacto positivo no ecossistema do ambiente do capitalismo consciente e outros ecossistemas, e que a gente mostrar que aqui a gente tem dois caminhos: ou a gente reclama, ou a gente transforma. A gente escolheu o lado da transformação e tem dado certo. Super obrigado, Pedro. Então, fazendo uso desse momento que você me abriu aí para palavras finais, eu sempre trago para o pessoal, olha, a gente tem que agir no curto prazo, olhar para o médio e para o longo prazo. Então, não pode perder de vista aquele norte lá longe, e eu termino brincando com o pessoal, olha, levem a sério essa questão do longo prazo, porque quando eu desencarnar dessa vida, eu vou lá em algum lugar, vou descansar um tempo, volto, quero trabalhar aqui na Vinha de Moura. Então, cuidem bem para viabilizar esse ciclo aí, tá? Então, é a forma lúdica que eu trago para sinalizar a importância do longo prazo. Demais, assim, agradecer profundamente a todos vocês pela oportunidade de aprendizado juntos. E a você, Marcos, também. Muito obrigado, Pedro. Aqui a gente encerra a transmissão. Ok.